Reverendo Diácono Gabriel, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia deste 7º domingo, depois da festa de Pentecostes, nos traz uma instrução muito importante e proveitosa, para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. A primeira leitura nós ouvimos a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, e um ponto que é muito importante para nós. Na instrução, o apóstolo São Paulo já pressupõe que nós estamos num caminho de conversão. Ele faz referência ao pecado como algo passado na nossa vida. Outrora eres escravos do pecado, mas agora não. Redimidos pelo Senhor, nosso Senhor ofereceu o sacrifício da sua vida pela nossa salvação. Ele parte de um pressuposto que nós cremos no mistério da redenção e queremos os efeitos da redenção na nossa vida. E com esse objetivo é natural que ele coloque o pecado como algo passado. Porque purificados pelo sangue de nosso Senhor, ou buscando essa purificação em nossas vidas, nós estamos num caminho de conversão. E com esse pensamento, ele traz para nós uma importante reflexão. Qual é o fruto do pecado? O preço do pecado é muito alto. O preço do pecado é a morte, é a condenação, é a destruição. É a destruição da imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. É a destruição da paz em nossas almas. É a destruição das nossas famílias. É a destruição de tudo. O diabo é aquele que divide, aquele que separa, aquele que rompe as relações. É o divisor, é sempre o divisor. E ao contrário de nosso Senhor, que vem nos dizer que é necessário que haja um só rebanho, que haja um só pastor, que todos sejam um. Que nós nos unamos a Ele. E o maior inimigo do cristão é aquele que causa a divisão, a separação. Por isso, o preço do pecado é muito alto, é a morte, é a destruição. E a igreja traz para nós essa importante reflexão, para nós fazermos uma aplicação à nossa vida, para nós reconhecermos o quanto nós precisamos olhar para o passado, para nós pedirmos o perdão dos nossos pecados. O arrependimento que é sempre acompanhado de um propósito de emenda, para nós termos objetivos novos para o futuro, para nós nos livrarmos do poder, das garras do demônio. O segundo ponto que desperta a nossa atenção, de que o pecado nos torna escravos do demônio. O escravo é aquele que não tem, o uso da sua liberdade, não é livre. E o pecado nos torna escravos do demônio. E à medida que o pecado vai perpetuando na nossa vida, vai tornando-se um vício, nós ficamos cada vez mais presos, submissos ao inimigo. E a destruição é certa. Mas ele nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, assim como muitas vezes nós utilizamos as nossas forças, a nossa inteligência, as nossas palavras, qualquer que seja o meio que nós utilizamos, para nós sermos escravos do pecado, do demônio. Se nós estamos nesse caminho de conversão, que nós utilizemos as nossas forças, a nossa inteligência, as nossas palavras, tudo, para servirmos ao Senhor. Para nos colocarmos nessa condição de escravos, mas servos de Deus. E ao nos colocarmos nessa condição de escravos de Deus,
Aí nós alcançamos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O grande modelo, a grande referência que nós temos para nós, a Virgem Maria. E se colocou nessa condição: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma alma livre para servir a Deus, uma alma livre para fazer o bem, uma alma livre para conquistar o céu, para conquistar os merecimentos junto de Deus. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais livres nós somos. Ao mesmo tempo que nós nos colocamos nessa condição de servos, de escravos do Senhor, no Senhor nós alcançamos a liberdade. E nosso Senhor ofereceu o sacrifício da sua vida exatamente para nos conceder a libertação do poder do demônio, do poder do pecado. Voltemos o nosso olhar para o Santo Evangelho, hoje segundo o evangelista São Mateus. Uma reflexão muito simples, mas muito importante para nós. Nosso Senhor faz essa comparação e que torna-se muito fácil de nós tirarmos o ensinamento para nós. Uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore má dá frutos maus. Não pode a boa árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Pelos frutos conhecereis a árvore. Aí voltemos àquilo que nós falamos inicialmente. Algo importante que a igreja hoje nos instrui, a importância para nós de examinarmos a nossa consciência. Quais são os frutos que estão aparecendo em nossas vidas? E assim fazemos a nossa aplicação a tudo na nossa vida. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de união com Deus? Olhando para o nosso próximo, como está a nossa convivência em casa, na nossa família? A nossa convivência familiar, nossa condição? Pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Frutos de virtude, frutos de santidade. No nosso trabalho, os frutos que aparecem. Nos nossos negócios, né? Justiça, honestidade, caridade. Nas escolhas que nós fazemos para nós, né? Diversões, coisas que ocupam o nosso tempo. E aí poderíamos fazer inúmeras aplicações. Se nós podemos, no final do dia, ao examinar a nossa consciência, identificar mais frutos bons ou frutos maus. E o quanto isso é importante para nós, prezados irmãos, temos a consciência de que o tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido. A tentação, ela é sempre uma ilusão. Ela é sempre uma propaganda enganosa. E nosso Senhor faz essa comparação. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Não só aqueles que vêm pregar o evangelho diferente do evangelho que nosso Senhor pregou, anunciou. Mas poderíamos fazer aplicações a tudo em nossa vida. O quanto o mundo moderno vive, né, uma ilusão, uma alegria de fachada. Quantos se apresentam nas redes sociais, pessoas felizes, alegres, de bem com a vida. E são incapazes de ter o mínimo respeito com as pessoas fisicamente próximas dentro da sua casa, na convivência familiar. Não tem, talvez tenha lá inúmeros seguidores, mas não podemos chamar de amigos, mas seguidores nas redes sociais. E não tem um amigo em quem possa confiar, conversar. Não consegue ter o mínimo de uma relação respeitosa, de amizade, de boa convivência. E muitas vezes vive essa ilusão do virtual. E nosso Senhor mesmo diz que o demônio se apresenta a nós como um lobo, mas com pele de ovelha.
Que se apresentasse como lobo, nós fugimos. Mas apresenta-se a nós encapado com a pele de ovelha. E nós erradamente nos iludimos e quando percebemos, somos devorados. A ilusão, a propaganda enganosa da felicidade, da infidelidade matrimonial. A ilusão, a propaganda enganosa da felicidade na pornografia. A ilusão, a propaganda enganosa da desonestidade, corrupção, tudo isso. O dinheiro, lucro a qualquer custo. Lobos encapados de ovelhas. E se nós nos deixarmos encantar e iludir por essa serpente enganosa, nós seremos destruídos, devorados com toda certeza. E por isso voltamos ao nosso pensamento inicial, examinarmos a nossa consciência. Ao terminar o nosso dia, examine a sua consciência. Por que a igreja nos recomenda para o sacramento da confissão? Examinarmos a nossa consciência. Hoje eu lembrava, na missa das crianças pela manhã, algo tão simples, mas importante, a gente sempre recordar 5 coisas para nós fazermos uma boa confissão. O catecismo nos ensina isso. Primeiro, pensar para nós lembrarmos os pecados, examinar a nossa consciência. Segundo ponto, arrepender-se de ter ofendido a nosso Senhor, o reconhecimento de que nós não poderíamos ter feito, não deveríamos ter feito, e poderíamos, com a graça de Deus, ter evitado o pecado. O arrependimento verdadeiro e sincero é sempre acompanhado de um propósito, e já é o terceiro ponto. Pensar para lembrar os pecados, arrepender-se de ter ofendido a nosso Senhor, prometer nunca mais pecar. Auxiliados pela graça de Deus, confiantes na graça de Deus, nós nos colocarmos nesse caminho de conversão. A quarta coisa para uma boa confissão, fazemos a nossa confissão sincera, humilde, verdadeira, contar direitinho os pecados ao Padre. E por fim, rezarmos as orações, cumprimos a penitência que o Padre nos mandar. É o caminho da nossa conversão. E o caminho da nossa conversão passa obrigatória e necessariamente pelo sacramento da confissão, por uma confissão bem feita, para sermos realmente purificados, perdoados os nossos pecados, banhados, purificados pelo sangue redentor de nosso Senhor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós, refletindo com a igreja, nesse domingo, abrimos o nosso coração à graça de Deus, pedimos a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos alcance a graça de nós vermos com clareza aquilo que nós precisamos mudar, transformar, modificar em nossas vidas. Que alcance de Deus para nós essa luz na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vida, para nós podermos ver com mais clareza, né, os frutos que estão aparecendo em nós. Os bons frutos, que nós agradeçamos a Deus, sejamos perseverantes nesse caminho. Identificamos frutos maus, humildemente nos colocarmos de joelhos diante do Senhor, pedimos a Deus o perdão com o propósito de emenda. Fortalecendo a nossa vontade, na nossa vida de oração, na frequência da Santa Missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento, buscando esse caminho de conversão, o sacramento da confissão, para nós podermos ser alimentados com o corpo e o sangue do Redentor, na Sagrada Eucaristia, tudo isso para um dia nós alcançarmos a vida eterna. Como diz o apóstolo São Paulo, o preço do pecado é a morte, mas servir a Deus nos dá o céu. Servir a Deus é para um dia nós alcançarmos a vida eterna. E eu gostaria de concluir com a oração da pós-comunhão. O Padre vai rezar no finalzinho da Santa Missa, em que a igreja assim reza a Deus por nós. Fazei, Senhor, que os efeitos salutares de vossa clemência nos afastem de nossas perversidades e nos encaminhem para aquilo que é justo, para aquilo que é santo. Fazei, Senhor, que os efeitos salutares de vossa clemência nos afastem de nossas perversidades, nos afastem do mal, nos afastem do pecado e nos encaminhem para aquilo que é justo, para aquilo que é santo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.